E no modelo do CB, equilíbrio da atenção, equilíbrio conativo das intenções e equilíbrio cognitivo da nossa visão e percepção das coisas. Se a gente tiver os três, a gente vai ter equilíbrio emocional, também chamado equilíbrio afetivo, que é uma relação saudável com as nossas emoções. Os três vão convergir para esse equilíbrio emocional. Que vai ser, por exemplo, o que vai caracterizar esse equilíbrio emocional? A gente vai ter mais... Se a gente resumir numa palavra, isso é um jeito legal de pensar também, para entender, né? Porque eu estou falando muitas coisas, para mim já é familiar essas coisas, mas para vocês pode ser muito estranho, né? Um monte de conteúdo estranho. Resumindo equilíbrio atencional numa palavra, presença ou serenidade. Equilíbrio conativo numa palavra, compaixão. O amor e compaixão, ou conexão com os outros. E resumindo equilíbrio cognitivo numa palavra, sabedoria, lucidez. Então, se a gente tem serenidade, calma também, né? Calma, serenidade, presença, compaixão e sabedoria, a gente vai ter equilíbrio emocional. Quando a gente está sofrendo com as emoções, a gente perdeu alguma dessas coisas, ou as três. Ou a gente perdeu presença, a gente está agitado, ou a gente perdeu compaixão. O que é a gente perder compaixão? É a gente estar autocentrado, estar pensando em nós mesmos, excessivamente. Eu. Esse é o pensamento mais recorrente na mente dos seres. Eu. Todos os seres têm um senso de eu. E pensa eu. Então, quanto mais autocentrado a gente está, mais medo a gente sente, por exemplo. Nem, eu estava sentado aqui para fazer a palestra, né? Eu estava pensando, nossa, será que eu vou conseguir falar bem? Será que eu vou conseguir transmitir bem as coisas que eu quero? Será que eu vou acertar que eu tenho que falar isso, depois tenho que falar isso, depois tenho que falar aquele outro? Será que eu estava aqui suando, frio, nervoso. Aí agora eu posso mudar essa forma de pensar. Eu posso imaginar assim, as pessoas estão vindo. Está todo mundo interessado em equilíbrio emocional. Eu tenho para oferecer o que eu pratico, o que eu estudei até hoje, e pode ser bom. Para algumas pessoas pode não ser, para outras pessoas pode ser bom. Se ajudar uma pessoa, eu vou ficar feliz. Já valeu a palestra. E daí eu mudo o foco. Não é eu, não é sobre mim. É sobre as pessoas que vão vir e estão querendo se sentir melhor. Eu fico muito emocionado quando eu leio as motivações nos formulários. Eu adoro ler. Buscando autoconhecimento, buscando ter mais equilíbrio das emoções, buscando ter menos raiva, ter menos medo, assim por diante. Então, é sobre todos nós, não é sobre mim. Quando eu passo a pensar dessa forma, a minha experiência muda. Eu estou com medo do quê? O que eu mais quero fazer da minha vida é estar sentado aqui falando sobre essas coisas, encontrando essas pessoas. Então, surge uma visão de compaixão e de amor. E aí, isso dissolve o medo. Nem o Thupten Jinpa, que diz no livro Um Coração Sem Medo. Olha isso, né? Alguém aí quer ter um coração sem medo? Eu quero. Ele diz, se você estiver autocentrado, a emoção predominante da sua vida será medo. Porque é tudo sobre mim, é sempre eu me sentindo ameaçado, eu precisando me defender. Mas a vida não é sobre mim, não é sobre eu. A vida é sobre a vida. Né? Se a gente está autocentrado, a gente faz tudo ser sobre nós mesmos. E a gente pensa eu o tempo todo. Isso é a base de todas as aflições mentais na psicologia budista. Quanto mais autocentrado, mais aflições mentais a gente tem. E isso é bem direto de entender. Quanto mais eu estou pensando em mim mesmo, mais eu vou querer coisas para mim, que é apego, e mais eu vou querer afastar coisas desagradáveis, que é a aversão. Então a gente fica, no que a Lama Elizabeth fala, o jogo do puxa e empurra do eu. A nossa vida vira isso. O jogo de puxa e empurra do eu. Se esforçando sempre com expectativa para trazer coisas para perto.
e se esforçando sempre com aversão para empurrar coisas para longe. Não é uma vida, assim, muito feliz. A gente está sempre preocupado daí, né, sempre com um nível de sofrimento. Então a gente pode ir voltando para aquilo da felicidade hedônica, né. A gente pode ser uma pessoa muito rica e famosa. Se a gente está autocentrado, pensando em nós mesmos, a gente está sofrendo. A gente sofre antes de ter as coisas que quer, porque está com muita expectativa para obter. Aí, enfim, a gente obtém o que quer. Daí a gente sofre porque agora tem e tem medo de perder. E como a natureza da realidade é impermanência, mais cedo ou mais tarde a gente vai perder. E daí a gente vai sofrer por ter perdido. Então, esse jeito autocentrado e condicionado de se relacionar com a realidade, ele garante que a gente vai ter níveis de sofrimento. Então, aqui vem a importância da compaixão. A gente fazer as coisas não serem sobre nós, sobre eu, né? Sobre o eu.